Boa noite, bem-vindos a mais um programa do Futsal Total, aqui na Norte TV. Hoje vamos falar novamente da primeira divisão Série 1 distrital. Connosco temos aqui o Juventude Gaia e o Alfa Académico, a Sra. Laura. Defrontaram-se no fim de semana passado. Vamos então falar agora nesta primeira parte um bocado sobre esse jogo e no fundo sobre a atual classificação. Temos connosco do Juventude Gaia o treinador Jorge Costa, que também é o presidente. Boa noite, obrigado por estar cá. E o Tiago Ferreira, que é o coordenador e também diretor, não é, do clube. Também obrigado por estarem aqui. Da parte do Alfa Académico temos o Paulo Pereira, treinador. Boa noite, obrigado. E o Custódio Nogueira como presidente. Obrigado por estarem cá. Vamos então dar seguimento ao programa e vamos começar a falar. Neste fim de semana defrontaram-se estes dois clubes que atualmente ocupam a quinta e a terceira posição do campeonato. A vitória sorriu ao Juventude Gaia por 3-2 e eu começava exatamente então pelo Jorge a perguntar, satisfeito naturalmente com o resultado, não é? Foi de encontro às suas expectativas? Estava a contar com a vitória? Isto é assim, nós contamos sempre com um melhor resultado e tendo em conta aquilo que temos vindo a fazer já há algum tempo, perspectivava-se isso. Eu tenho visto o Alfa a jogar, sei o que eles valem, sei aquilo que nós valemos e dentro disso sabia que ia ser um jogo equilibrado. Creio que fomos melhores, tivemos algumas dificuldades quando o Alfa apostou no guarda-redes avançado e criou-nos algumas dificuldades, mas resumindo aquilo que se passou dentro do jogo, acho que foi justo. Vou responder. Defrontavam um adversário que estava à frente na classificação. Sim, exatamente. Nesse aspecto, pensa no empate. Antes do jogo, é um resultado positivo quando vai defrontar um adversário que está à frente, ou jogando em casa, apostou tudo na vitória? Aqui a questão de casa fora é relevante, porque no futsal não se sente muito essa questão de os ambientes mais próximos, claro. Fora. Agora, relativamente àquilo que perspectivava, eu e qualquer um treinador acho que joga para vencer. E dentro daquilo que tem sido o campeonato, algumas surpresas, resultados um pouco surpresa, mas creio que para aquilo que temos vindo a fazer, tirando ultimamente o jogo contra o Custóias, acho que tínhamos capacidade para vencer o jogo. Isso foi demonstrado no próprio Sentiu que até ao fim o resultado estava incerto? Ou achou que o Juventude poderia chegar mais depressa ao 4-2 do que provavelmente o Alfa ao 3-3? Em grande parte com dois golos de vantagem. Tivemos em 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. Depois do 3-2... É sempre complicado, não é? Porque o Alfa é uma equipa que joga muito bem o guarda-redes avançado. E nessa base cria muitas dificuldades. Ou seja, aí o seu pensamento estaria em conservar o 3-2 ou em ir procurar o 4-2? Quando eles começam a jogar com o guarda-redes avançado, nota-se perfeitamente que há ali um contexto. Somos obrigados a recuar e a conter. Que não seja desejado. Aliás, notou-se nessa altura um crescendo. E sabendo que é uma equipa que joga bem dessa forma, ainda mais atentos temos que estar. Mas creio que, tirando os lances dos golos com o guarda-redes avançado, pouco mais houve a acrescentar relativamente. No seu entender foi um resultado que acabou no final por ser justo. Eu acho que sim, na minha perspectiva. Eu perguntava agora ao Paulo, apesar de continuar à frente na tabela em relação ao Juventude, se o jogo em si, no final, e agora analisando se calhar mais friamente, acha que o resultado foi justo? É assim, em primeiro lugar, nós todos os jogos que fizemos como visitante, vencemos os jogos todos. E estávamos a contar vencer este também, apesar de estarmos a passar por uma fase se calhar menos positiva. Entramos mal no jogo, o Gaia realmente teve muito mais posse de bola. Houve um domínio inicial do Juventude Gaia. Depois nós equilibramos mas um domínio
em que eles fizeram 3 remates à baliza. Pronto, foi mais de posse do que objetivamente 3 remates fáceis para o guarda-redes. Depois, quando nós estávamos a equilibrar o jogo, sofremos o primeiro gol num contra-ataque, um erro que não devia ter acontecido. Por acaso é um autogol, ainda por cima, há um erro antes, depois há outro. Sofremos logo o segundo e abanou com a equipa, e nós realmente a primeira parte não foi muito famosa, e o Gaia foi vencer para o intervalo. Mas a partir do intervalo... A partir do intervalo as coisas mudaram. O Alfa vai atrás de prejuízo, notoriamente. Sim, a partir do intervalo, se eu não estou enganado, e pelo que eu vi também no resumo, e pelo que me falaram, porque às vezes há coisas que nos passam, não é? O Gaia tem 1 ou 2 remates, perigoso, na altura o guarda-redes depois sacou da bola para a frente e tal, mas depois a partir daí o jogo foi mais nosso a nível de posse de bola, não criámos grandes situações de gol. A estratégia do guarda-redes avançado também. Depois, eu já tinha avisado os jogadores ao intervalo que dava 6, 7 minutos para eles marcarem, se não marcassem íamos avançar. E foi isso que fizemos. Avançamos nós realmente... E acabou por resultar até um certo ponto, resultou, não é? E eu tenho quase a certeza absoluta que se não surge o terceiro golo na parte do Gaia, acho eu, numa falta sobre o nosso jogador guarda que não marca, depois também há um erro a nível defensivo, que houve ali um momento em que podíamos ter controlado a jogada, eles fazem o 3-1, nós abanamos outra vez. E o Gaia, claro, com 3-1 ganhou mais um bocadinho de motivação. A partir daí até ao fim, eu acho que o jogo foi nosso. Criamos N de situações de golo, fizemos o 3-2. Provavelmente o empate não seria um resultado, se calhar até escandalizasse, não é? Apesar de haver... O empate para mim era o mais justo devido à primeira parte do Gaia e à segunda nossa. Atendendo... Depois é assim, nós temos um livre direito a segundos. Exatamente, é uma oportunidade. Eu perguntava também ao Paulo, falou numa coisa que, ou seja, o Alfa ainda não tinha perdido fora de casa. Não, ganhámos os jogos todos. Eram os jogos todos. Qual a explicação para isto? Uma equipe que ganha todos os jogos fora, potencialmente estaria ali quase no primeiro lugar, porque serão jogos mais difíceis, não sei. Qual é a explicação que encontra? Eu acho que nos jogos fora as equipas que jogam em casa procuram elas ter algum domínio de jogo, não ficam recuadas. A gente tem, tirando uma outra equipa, o caso do Louso, que nós fomos lá jogar e eles praticamente quase que nem saíram de lá atrás. As outras não procuram realmente subir no terreno, criar algumas situações. E aproveitam, isso também tem a ver com um trabalho diário, que é uma estratégia mais de contenção. Exato. E em casa não, elas metem-se, nós temos apanhado várias equipas que se metem todas lá atrás. E aí, pronto, tirando um ou outro jogo, menos conseguido, daí temos mais facilidade em jogar fora, e até preferir jogar fora, que assim as coisas se pagam por si mesmo. Jorge, o Juventude tem o mesmo problema? Ou é diferente? Eu só perdi um jogo fora, também. Pois, coincidem aqui um bocado no... ou seja, o único jogo que perdi fora foi com o Fonte da Moura. Foi o primeiro classificado, não é? Exatamente. Não perdi nenhum jogo mais fora. Mas a explicação será próxima desta? Será que as equipas, quando jogam em casa do Juventude, defendem de tal maneira? Aqui a questão fora em casa não se coloca muito, mas acredito que possa, no subconsciente dessas equipas, abrir ligeiramente a guarda. E para as equipas que são superiores, aproveitam, claramente. Quando vão jogar fora, sabem automaticamente que as equipas são superiores, fecham-se mais e criam algumas dificuldades. Este trabalho de observação que fez do Alfa Académico é feito, e agora lançava também aqui ao Tiago, é feito, vocês observam as equipas frequentemente, os adversários, ou é na semana anterior? Nós em termos de clube, tentamos o máximo ter conhecimento das equipas. Quanto mais não seja, vamos jogar num pavilhão. Isso é um trabalho de clube ou de treinador? Ou seja, o treinador é que se preocupa com isso, ou o próprio clube preocupa-se em enviar alguém, que às vezes pode não ser o treinador, não é? Não, muitas vezes falamos já em termos de clube. Por exemplo, nós temos muitos jogos na Senhora da Hora. E eu fui jogar a Senhora da Hora, estava a jogar o Alfa com o Cabo a seguir. Não é? E são momentos que dá para tirarmos ilações e discutirmos. E esse trabalho é feito em conjunto, não é? Sim. Há aqui sempre em conjunto. Se os jogos, neste caso, foram um pavilhão ao Coemato, jogar com alguma equipa e tiverem a jogar os iniciados,
aproveitam. Exatamente. Mas isto tudo é planeado, ou seja, vocês durante a semana. Temos momentos planeados, temos momentos que não são planeados. Estes momentos temos noção que jogam. Depois há situações que surgem. Tipo, estamos aqui a falar de profissionalismo, ou seja, não é. São condicionantes que. E o tempo também não é muito, não é? Claro. O tempo também não permite que estejamos sempre. Eu agora falava aqui também outra vez com o Paulo. Em termos de observação de adversários, isto é uma questão que eu costumo perguntar a todas as equipas. Há umas que têm mais disponibilidade, outras menos, outros mais interesse, outros menos. Preocupa-se em estudar bem o adversário. Sempre. Porque há treinadores que observam o adversário, mas não incidem o treino durante a semana tão focalizado no adversário, mas continuam o trabalho diário e depois é um pormenor. Há outros que não, levam aquilo um bocado à exaustão, que se calhar então, passam o sábado e domingo em pavilhões a ver de manhã à noite jogos. O Paulo vê esporadicamente ou... Assim, em primeiro lugar, em relação ao nosso... Paulo, clube, não é? Exato. Nós temos o nosso modelo de jogo e não abdicamos dele. Agora, em relação às observações que nós fazemos, e geralmente sou eu, e quando eu não posso, há alguém, mas eu prefiro ser eu porque, pronto, eu vejo as coisas de maneira diferente, não quer dizer que... Existe a figura de coordenador no técnico Não. No Alfa? Não. Então a equipe técnica é só... Exato. E eu, por acaso, tenho visto sempre que posso, não é? Porque às vezes os jogos coincidem, não há hipótese. Eu prefiro ver os jogos quase na véspera, porque as coisas aqui no Distrital mudam-se muito de um momento para o outro, ou entre os jogadores, imprevistas que... Exato. E eu prefiro ver, por acaso, fui assistir contra o Luso, o Juventude Gaia Luso. Não foi o melhor jogo para eu ver, foi fácil para eles. Mas tenho visto sempre estava a ter umas relações e passo essa informação nos treinos, tanto num treino como no outro, todos os pontos fortes, pontos fracos, tinha tudo em relação à Gaia, tinha mesmo tudo. Paulo, perguntava, no início da época provavelmente lançou objetivos para a época, neste momento estão dentro dos objetivos lançados e quais os futuros, mediante neste momento ocuparem a terceira posição? Ora bem, é assim, os objetivos, acho que há temos técnicos da equipe técnica. Exato. Há uma coisa que nós temos que ver em primeiro lugar, é que a informação que nós temos, e o Alfa, seja o Gaia, seja a equipa que for, a nível distrital e na nossa divisão, não é aquela que nós queremos, isto na pré-época, porque uma equipa que seja boa ou que foi boa no ano passado não quer dizer que este ano seja. Claro, nós não temos essa informação. E é assim, nós podemos nos candidatar à subida ou isto, aquilo, mas não temos a certeza daquilo que vamos encontrar do outro lado. O objetivo inicial nunca pode ser muito bem definido, não é? O não nosso principal objetivo, o primeiro, era logo a manutenção, isso já o conseguimos. Agora, depois a partir daí é óbvio que nós queremos ir mais além e se conseguirmos subir, tanto melhor, não é? Nós estamos em terceiro lugar, nós viramos a primeira volta a um ponto do segundo. Se não tivéssemos perdido com o São Sebastião, que nunca imaginei perder esse jogo, provavelmente estaríamos em segundo nessa altura. Isso leva-nos a pensar noutras coisas, não é? Mas neste momento o balanço é positivo? É positivo, claramente positivo, e nós estamos com algumas dificuldades. Nós já perdemos 4 jogadores desde que começou a época e 2 porque abandonaram, um que partiu a perna as limitações começam e outro que é claramente o nosso melhor jogador, que já há 4 ou 5 jogos, não é? que não o temos e não vamos ter tão cedo para trabalhar no estrangeiro. São limitações. E esse garante que é ele mais. Há soluções, já pensou? As soluções estão no plantel. Nós éramos para ir às compras, entre aspas, não é? Mas não deixámos lá. Chega o plantel. Chega. E é com esses que a gente vai até ao fim. Tanto a nível, não adianta nada estar a metermos jogadores novos nesta altura. Sem adaptação e não há grande escolha. E até porque estão dentro dos objetivos, não é? Dentro das expectativas iniciais. Não há grande dinheiro para estarmos a empatar em novos jogadores, depois não temos a certeza do que é que vai acontecer ou não, então é preferível estar com aqueles que estamos, que é um grupo fabuloso que nós temos. Espetacular. Eu perguntava também agora aqui ao Jorge, objetivos iniciais de início da época e no fundo depois os finais.
passando pela posição que ocupam agora. No início da época, era esta posição que lhes deixava satisfeitos estarem nesta altura? O que foi falado em termos de grupo era no sentido de trabalhar para ficarmos entre os 6 primeiros classificados. E esse objetivo, pronto, está neste momento, estamos em 5º classificado e vamos continuar a trabalhar. O objetivo é esse. É esse o nosso objetivo. Estão criadas as condições para... Campeonato tranquilo, sem sobressaltos, e chegar ao fim na melhor posição possível. E estão criadas as condições. Neste momento, até como Presidente... Nós, aquilo que fazemos, grande parte dos nossos jogadores são da nossa formação. Ou seja, os séniores vivem para dar seguimento à formação. Vamos dar seguimento a essa conversa na segunda parte, até mais do clube, mas, por exemplo, se o Juventude de Gaia tivesse neste momento alguns contratempos, como tem agora o Alfa, não haveria problema, ou seja, não se estaria ali a instalar uma estabilidade. Isto é assim. Eles ficaram privados do melhor jogador. É sempre complicado quando jogadores fundamentais falham na equipa. Assim, uma equipa não é feita só de jogadores novos, não precisam aqueles experientes. E nós temos uma mistura das duas situações. Agora, se me dissesse falharem alguns jogadores, complica, claro que complica. Mas também uma coisa é certa, nós vivemos com aquilo que temos e não passa daí. Exatamente. Eu vou lançar uma pergunta para finalizar esta primeira parte aos dois, que tem a ver com o primeiro classificado, o Fonte Moura, que está já bastante distanciado, ou seja, dos restantes. Na vossa opinião, e continuava aqui com o Jorge, é o alvo a bater ou já não vale a pena bater porque é claramente superior? Não, isto é assim, claramente superior. Em termos de classificação, acho que em termos de plantel, tem um plantel muito equilibrado e com jogadores muito experientes. Eles conseguem fazer uma rotatividade que quase ninguém consegue fazer. Isso é a vantagem dele. Agora, se falarmos só num 5 base, há muitas que só com um 5 base consegue-se bater com eles. A partir daí depois começam as dificuldades. Se falarmos num jogo, imaginemos Campo Neutro, o Juventude e o Fonte Moura, só num jogo, não um campeonato. Sim. Esta superioridade seria transmissível no jogo? Aperceberíamos esta superioridade no jogo? Num jogo não. Nós até lá perdemos 4-2. Sofremos o último golo mesmo em cima do tempo. Quando estávamos, ou seja, o Fonte Moura estava com 5 faltas e há um lance de falta que o árbitro não marcou e como o jogador ficou no chão, deu o contra-ataque, foi o 4º gol deles. Por isso eu não sei, eu podia ter empatado o jogo. Eu podia ter empatado o jogo. Por isso, é como eu digo, e eles em termos, se fizerem a rotação dos jogadores, têm mais facilidade que os outros clubes. Agora, um jogo é um jogo e tudo pode acontecer. Esta altura do campeonato estará já encontrado o primeiro lugar? Não, eu acho claramente, acho que sim. Acho que sim. Não há a mínima dúvida. Eu falava então agora aqui com o Paulo e fazia mais ou menos a mesma pergunta em relação ao Fonte Moura. Acha que está encontrado o primeiro lugar? A superioridade é assim tão grande como a tabela classificativa o diz? Sim, está encontrado, eu acho que sim. Eu acho que ninguém lhe tirou o primeiro lugar. Se há uma superioridade assim tão grande... Será que tem a ver com a hegemonia dos 10, não, mais jogadores que compõem o plantel? Será que o plantel é mais homogéneo, mais rico? Tem soluções, se calhar um 5 base não tão diferentes? Conforme disse o Jorge, muito experientes, jogadores que já andaram nos nacionais e tudo. Mas no nosso jogo, agora se há uma superioridade, aquilo que lhe perguntou em Campo Neutro, não, exatamente. Se nós estivéssemos com a equipa toda, aliás, nós fizemos um jogo da primeira volta, da segunda volta brevemente, em casa, que perdemos 1-0, um gol na própria baliza, sem o tal jogador que falei há um bocadinho, e fizemos um jogo fantástico. Aliás, os próprios jogadores do Fonte Moura disseram que era injusto e que o empate era o resultado mais justo. Portanto, é assim, eles realmente são bons, mas também
Se calhar esta diferença pontual... Têm sido muito mais rotulados e não perdem assim pontos com... A hegemonia e a qualidade, se calhar, do plantel permite-lhes, numa fase, numa competição mais prolongada, terem esta distância. Vamos acabar aqui a primeira parte do futsal total. Voltamos na segunda parte, então, para falar um bocado mais sobre os clubes, sobre a realidade deles com os dirigentes. Até já.